Korban Olá, Zevach Shlamim, Korban Achet. Qual o significado dessas palavras? A gente vai discorrer isso aqui agora. Shalom Aleichem, bem-vindos ao Boas Novas de Israel. Eu sou o Israel e eu convido vocês a, se você não está inscrito, aqui clique o botão de se inscrever, ativar as notificações. A gente está já ao rumo dos 10 mil. Conto com a sua ajuda aí para a gente fazer crescer esse canal, para que ele seja relevante, que ele chegue também a outras pessoas, ok? Gente, o que significa Vaikra? Em hebraico, Vaikra é E chamou. E muito interessante que esse livro aqui, ele traz essa expressão, ele começa com essa palavra. Ele é o terceiro livro da Torá. A gente já estudou Bereshit, Shemot e agora Vaikra. Gênesis, Êxodo e agora Levítico. Levítico porque se refere à ordem levítica, à ordem sacerdotal dos sacrifícios que eram apresentados diante de Deus e toda essa ordem que foi separada. Também tem um detalhe de que por que são os levitas? Os levitas são aqueles que foram separados para o serviço sagrado. Na ocasião do bezerro de ouro, Moshe disse, Mi le'Hashem elai, quem está para o lado de Deus está comigo. Os leviim, os levitas se mantiveram puros nessa história. Então eles foram escolhidos para um ministério que inclui pureza. Então todas as ordens de pureza, de impureza, de alimentos puros ou impuros também, nesse livro a gente vai estudar. Ele é também chamado de Torat HaKohanim, a lei dos sacerdotes. E é muito interessante também que a gente vê que Moshe muitas vezes chama a Deus, clama a Deus, pergunta a Deus, mas nesse livro, nessa porção, está escrito que Hashem chamou a Moshe. Vaikra, assim, Vaikra el Moshe, Vaidaber Adonai. Hashem chama a Moshe. Tem uma frase que define a Bíblia como um livro que conta a história de Deus correndo atrás do homem e o homem fugindo de Deus. É muito interessante você analisar por esse ponto de vista, porque Hashem procura ao homem, faz perguntas ao homem, convida o homem ao arrependimento, às boas ações, às boas obras, aos mandamentos. E o homem está continuamente fugindo da presença de Deus. Ele não quer saber dos compromissos, não quer saber de comprometer-se com os mandamentos. O povo de Israel que diz quando recebeu os mandamentos, Naaseh venishma, nós faremos e escutaremos. Pouco tempo depois, já está tudo de novo na mesma situação, estão reclamando, estão murmurando. Então essa é a história do ser humano, essa é a condição do ser humano. Mas Hashem, por sua graça, por sua misericórdia, como diz Salmo, que leolam chasdo, porque eterna é a sua graça, ele dá outra oportunidade para o homem. Aqui ele chama a Moshe. Chama para dizer coisas muito relevantes ao serviço sacerdotal e às leis de impureza ou pureza, como a gente tinha comentado. Esse livro começa com a palavra Vaikra, e chamou. E o Aleph, que é a última letra da palavra Vaikra, ela está num tamanho muito menor do que as outras letras. Chama a atenção isso. E nessa versão que eu tenho aqui do Torat Emet, eu tenho duas versões aqui em hebraico, uma é hebraico-português, outra é hebraico-espanhol. E nessa hebraico-espanhol ela ainda conserva essa letra minúscula que aparece no final da palavra Vaikra, o Aleph. No final ela tem E aí tudo na Torá, como está escrita no manuscrito original, tem um sentido. Então os sofrim, que são os escribas, eles mantêm a mesma forma. E é muito interessante que essa versão aqui manteve esse tamanho da letra Aleph. E por quê? Uma das explicações é porque as crianças que têm a mentalidade pura, elas são aptas para entender tudo que está nesse livro aqui, com relação ao puro e ao impuro. Por isso, as crianças na idade de 3 anos, quando começam a estudar na Yeshivá e estudar a própria Torá, começam pelo livro de Vaikra, pelo livro de Levítico, porque elas são as mais aptas para entender o aspecto da pureza divina. Nessa porção a gente vai ver várias ofertas a Deus, ofertas, os sacrifícios, depende da versão que as traduções usam, mas a palavra que aparece em hebraico é korban, para a primeira oferta que tem. E primeiro ponto que é interessante levantar aqui é a palavra korban. Korban, que é traduzida como sacrifício, ou como ofrenda, ou como oferta, vem da palavra leakriv, é como aproximar, é trazer, aproximar de quem? Aproximar do Altíssimo, buscar uma aproximação com o Altíssimo.
E todas as ofertas aqui, sejam de animais ou sejam de cereais, elas têm que ser o melhor. Esse é um detalhe muito interessante. Para aproximar-se de Deus, nós temos que levar o melhor de nós. O primeiro korban, a primeira oferta, se chama korban haolá, oferta que sobe. Essa oferta era oferecida sobre fogo, e o fogo que produz um cheiro e uma fumaça, ela saía e subia diante de Deus. Tem a ver com a palavra aliyah, que é subida, algo que sobe a Hashem. Korban haolá, oferta que sobe, ou traduzida também como holocausto. Eu não tenho certeza, mas provavelmente essa palavra holocausto vem da palavra olá. Aí, se você acha que sim, deixa nos comentários aí. Tem muitas palavras em português que tiveram influência do hebraico. Provavelmente essa é uma delas. Korban mincha. Korban mincha significa uma oferta de cereais. Esse é o nome também de um dos serviços. Existem 3 serviços que no costume judaico se faz. O serviço cerimonial, que é shacharit, que tem a ver com shachar, que é o amanhecer, mincha, que é depois do almoço, e aravit, que tem a ver com entardecer. Um desses sacrifícios passou a ser o nome de um dos serviços que é feito durante o dia. Zevach shlamim é traduzido como sacrifício pacífico. Depois nós temos outro, korban hatá, que é o sacrifício pelo pecado. Se alguém comete algum pecado involuntário, ele leva uma oferta em lugar do seu pecado. Korban significa sacrifício e het é pecado. Mais precisamente, het significa errar o alvo. É diferente de transgressão e iniquidade. Transgressão é quando eu conscientemente quebro algum daquele contrato da aliança que existe, quebro algum mandamento. Het é quando eu procuro fazer o bem e eu me equivoco e erro o alvo, literalmente errar o alvo. Depois destaca também Korban Hasham, se alguém cometer uma falta nas coisas sagradas. Então tem esse sacrifício específico para quem cometa, para usar uma palavra que vem do latim, sacrilégio, ou seja, quebrar uma coisa sagrada. É interessante, gente, destacar, primeiro, não existe hoje em dia ofertas ou sacrifícios ou derramamento de sangue, porque não existe Beit HaMikdash, não existe o templo hoje em dia. Muito além das ofertas e dos sacrifícios estava o coração do homem, como a gente vê no livro de Oséias, pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocausto. E quando as ofertas eram levadas por meramente obrigação, aquilo não tinha uma aceitação. O que valia era o coração daquele que levava. Era mais importante do que o próprio sacrifício em si. Quando a oferta era levada sobre um estado impuro, sobre um estado de iniquidade, não tinha valor nenhum. Como a gente vê aqui no livro de Isaías, capítulo 1, versículo 13. Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é detestável para mim. Festas de lua nova, sábados, reuniões, não consigo suportar as suas assembleias cheias de iniquidade. Deus pediu as ofertas e existe uma lei para cada oferta. Só que o que Hashem não suportava era estas ofertas associadas à iniquidade. Aí ela se torna inútil e vazia. Toda reunião, toda solenidade, toda oração, todo ato religioso associado à iniquidade é abominável. É melhor você não fazer nada do que trazer algo associado com iniquidade. Porque Deus quer conhecer a integridade do coração, como o próprio rei Davi disse. Quem habitará no santuário? Aquele que tem as mãos limpas e fala a verdade no seu coração. Hashem quer saber a verdade do coração. Para ele, a cerimônia menos importante é do que o coração limpo e direto. Por isso, o livro de Vaikra, ele é entendido, como a gente comentava no começo, pelas crianças mais do que os adultos, porque elas são capazes de entender a pureza divina, a pureza de Hashem. Se você gostou do vídeo, não deixe de estalar o dedo no like aí e compartilhar isso aí para outra pessoa. Falou? A gente se vê aqui no próximo vídeo. Am Israel Chai.